Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Mas Jacó foi para uma outra cidade e lá ele trabalhou, pagou, porque ele não tinha dinheiro. Antigamente se tinha dotes para você casar, né? Não digo antigamente, tem uns países que ainda tem. Se o noivo for meio pobre, fica solteirão. Ainda existe, por incrível que pareça. Mas, enfim, Jacó trabalhou, pagou para casar com duas mulheres. Primeiro, ele quis Raquel. Ele chegou nessa cidade, ele viu e amou Raquel. Uau, aquela gata, fofona, bonita. Uns falam gostosona, é feio, né? Mas era a Raquel. Imagina os seus cabelos longos. Tem uma pastora que tem um cabelão aqui também, né? Mas a Raquel, não sei se parecia com a Gisele Bündchen, mas por aí, era bonitona. E o Jacó então avistou Raquel, apaixonou. Meu alarme. Apaixonou por Raquel. E não perdeu tempo. Pediu pro pai dela se podia casar com ela. Trabalha. Não vou contar a história de Jacó, já falei, mas tem que fazer um apanhado para você entender. O pai da Raquel disse assim: você trabalha 7 anos para mim, você casa com a Raquel. Ok. Nessa noite ele fez uma tramóia que antigamente se meio que era obrigado que as mais velhas casassem primeiro. E Lia, ao contrário de Raquel, não tinha muito dotes bonito. Era mais ou menos uma mulher igual eu. Não era muito bonita. Ué, é verdade. Aí eu quero confete. Tem mulher que, não desperta tanto, né? Então, vou me comparar a Lia. Então, a Lia não era aquela mulher que os homens olhassem, gamou, apaixonou. E a Bíblia diz, no relato, que ela tinha a aparência não muito bonita e seus olhos eram tenros.
Fui pesquisar, diz que talvez Lia era vesga. Sim. Não sei. A gente tem que acreditar mais ou menos que está lá. Outros dizem que Lia tinha olhos claros. Hoje é tão bonito, né? Alguém já viu meus olhos verdes? Então, pelo menos chegar pertinho assim, vai ver alguma coisa bonita. Mas a Bíblia, não é a Bíblia, alguns estudos que a gente busca que enriquecem muito a palavra. A palavra é bem enxugadinha, historiador vai lá, quem fez a novela Lia do Record é uma historiadora muito boa, ela pesquisa bem as coisas, acho muito bom, né? Então diz que Lia tinha isso, tinha os olhos pequenos, que não aguçava muito, era olhos claros, e naquela época se gostava muito de mulheres com olhos escuros. E eu li lá, tá? Um estudo, então não sei se é verdade. Mas Lia, então, ninguém se interessava por Lia. Então ela era conhecida como a mulher mal amada. E pelo que eu pude notar lendo, e algumas coisas que eu li, ela já não era tão novinha. Porque segundo o que a gente lê, ela até criou Raquel. Ela até criou Raquel, ajudou a criar, porque a mãe morreu. Porém, elas conheciam muito bem a história do Senhor. Elas conheciam muito bem. Porque Lia relembrava as coisas que a mãe lhe passava. Então elas foram passado para ela as coisas do Senhor. E é por isso que você está aqui hoje, é por isso que você vem no culto, é por isso que você encontrou o Evangelho de Poder, para você passar isso para a sua geração, para você passar a história do Senhor na nossa vida. Não pode morrer. Isso é muito importante. Uma, para a salvação da sua geração e para a tua mesmo. E muitas vezes nós precisamos passar isso, não só porque vai ser bom ou eles vão ser salvos. Muda toda a história de uma geração. Amém? Então, Raquel também conhecia. Então, a partir daí, eu contei para vocês um pouquinho, para vocês entenderem o que é. Agora nós vamos ler a palavra. Dentro disso daí, vocês vão ter um pouquinho mais de entendimento da história delas. E depois a gente continua. Todo mundo achou Gênesis 30? Vamos ler então. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila. Bila ou Bilá. Coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu e concebeu Bila. E deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julga-me Deus. E também ouviu a minha voz e deu-me um filho. Por isso chamou de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas, observe esse versículo, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamei-lhe de Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessara de ter filhos, Lia nessa época já tinha 3 filhos. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, que deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas que me deram, bem-aventurado, chamou-lhe de Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as Lia. Ruben era filho de Lia.
trouxe para Lia, sua mãe. Vou dar um tempo aqui. Lia, ela... Se você ler Gênesis, a história delas completa, que não dá tempo a gente ler tudo, a gente vê que Lia era uma moça prendada, dada mais ao lar, uma boa cozinheira, tipo a Fran, Cida, quem mais? Boleira, a Tânia, quem mais? A Bia, né? E a gente faz um pouquinho de bom, um arroz e feijão, né? Mas Lia se fala nas histórias, e se você ler um pouquinho mais, que ela era uma mulher prendada e era de um dotes de cozinha maravilhoso. E ela pegava qualquer um pelo estômago, né? Que ela era muito aguçada e usava ervas finas do campo. A mãe dela ensinou ela a achar, né? Hoje a gente vai lá, tem no saquinho no mercado. E antigamente tinha que conhecer, ir lá, plantar, colher, deixar secar e para pôr nas carnes, nos alimentos. Então, segundo o que a gente estudou, fazia um delicioso guisado. Por isso as mandrágoras, ok? Ela era usada para isso. E como eles dão valor aqui, eu acho que devia ser caro, não era fácil de achar, de cultivar e de ter. Amém? Raquel, porém, pelo que dá para entender, não cozinhava nada. Raquel era pastora de ovelhas. Eu imagino que desde criança, né? Tem meninas que é mais peraltinha e foi atrás do rebanho, dos pastores, e aprendeu o ofício de pastorear ovelhas no campo, que também não era uma coisa fácil, só que se tornou uma pastora, né? Então vamos continuar lendo. Então Rúben, seu filho, trouxe a Lia, sua mãe, as mandrágoras. Então disse Raquel a Lia: ora, dai-me essas mandrágoras de seu filho. E ela lhe disse: já é pouco que haja tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? E disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à parte do campo, saiu-lhe Lia ao encontro dele e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Então Jacó deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu de novo, e deu à luz a um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. Chamou-lhe de Zacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou ele de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e lhe concebeu, e deu à luz a um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Amém? O que eu quero chamar a atenção de Lia e Raquel? 2 mulheres se atarracando, brigando, criou um duelo por causa de um homem. 2 irmãs que tinham mais que ser amigas, se tornaram por um tempo rival por amor de um homem. Você tem sido humilhada, deixada de lado por um homem? Algumas aqui são casadas, outras não. Umas já passaram por isso, outras não. Espero que você nunca passe. Eu passei. Mas eu estou em pé e viva, porque o Senhor nos sustém, amém? Foi o nosso primeiro louvor.
o que eu aprendo com Lia e Raquel. Deviam morar distantes, né? Não tinha shopping lá por perto para passear, nem pracinha, para você achar um parceiro. Mas esse parceiro, que era um primo distante, chegou lá. As moças já ficaram furaçadas, né? O que eu vejo é que Raquel usou a sua beleza de má fé. Você tem feito isso? Você tem usado sua cinturinha fina para chamar atenção? Você tem usado suas roupas transparentes? Você tem mostrado o seu colo? Você tem mostrado outras coisas só para atrair o amor de um homem? Não vale a pena. Dê-se o respeito para você. Porque a gente colhe o que a gente planta, não é isso? Não se engane que os dotes lindos do seu corpo vai segurar o teu marido por muito tempo. Porque se você tem outra, também tem. Então vamos fazer valer e crescer o que a gente tem aprendido da palavra. Não importa que você é chamado de Corolla, de passada para trás. Nós não sabemos nem quanto tempo de vida a gente tem. Se engana quem pensa que tem 30 anos, 40, eu tenho 5. Encontrei Jesus com 18, eu posso dizer que hoje eu vivi mais tempo com o Senhor do que fora dele, amém? Que você possa também alcançar isso. Então Lia, a palavra, se você leu nas entrelinhas aqui comigo, e se você ler um pouquinho depois, ela usava a beleza dela para conseguir as coisas, inclusive o amor de Jacó. E ela não se deu bem muito tempo. Aí você fala, como assim, irmã? Coitada, ela foi obrigada a deixar o marido dela para outra casar. Ela não estava de tudo de boba, não. Porque com certeza o pai dela chegou e disse a ela, eu vou fazer esse negócio. Tá, ela podia ter não concordado, mas ela foi obrigada. Só que ela não saiu de graça disso. Ele prometeu uma fazendinha para ela. E ela concordou. Porque se você continuar lendo, depois ela vai cobrar do pai. Sabe como? Na verdade, a gente entende que Lia e Raquel conheciam um pouco do Senhor pela mãe. Que a mãe foi passado isso para ela, porque Lia foi então, nessa noite, ele casou com Raquel. Jacó estava casando com Raquel. Ele trabalhou 7 anos. Foi lá, ele falou, agora eu já posso casar, né? Trabalhei 7 anos, tenho direito da minha mulher. O pai dela, fez a festa, tudo, tal. Antigamente se casava muito com lencinho tampando o rosto, né? Embebedaram o Jacó e disse, o pai dele, Lia, você vai coabitar com Jacó. Mas Labão, que é espertão, já sabia que ele queria tanto Raquel, que ele ia fazer qualquer coisa. Então, ele permitiu que Lia, meio que as mulheres tinham umas certas obrigações na época, né? Tinha, mas depois você vai ver que Lia buscou o Senhor. Ela podia ter buscado antes também. Então, às vezes a gente passa certas coisas porque nós não oramos. Porque nós não buscamos, nós não aprendemos a palavra. Então, ele passa a noite com Lia, coabitou com a Lia, tornou-se mulher de Jacó. Porém, Lia foi totalmente desprezada, ele não ligava. Se você lê nas entrelinhas a palavra, você vai ver que ela engravidava, ele nem se interessava de estar do lado dela, que é muito difícil. Eu já engravidei, é muito difícil a gente passar uma gravidez sozinha. Não é bom, né? Não é bom, né, Fran?
Não é bom a gente passar uma gravidez sozinha. É bom que a gente tenha um ombro, um colo para chorar, não é, Bel? Quem concorda comigo, que já teve filho? Né? Bom, Lia, então, passou todos os desprezos que você pode imaginar, a Lia teve. A ponto dela ter o bebê e ele ir 2 dias depois ver o bebê. E sabe por quê? Porque logo ele casou com Raquel. Ah, foi depois de 7 anos. Não foi depois de 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos. Mas a palavra diz que depois de 1 semana, 1 mês, 1 semana, ele já teve Raquel. Então ele tinha 2 mulheres e as 2 irmãs. Aí começou a guerra. Vou fazer um vestido bonito, eu vou pôr um negócio no cabelo, eu vou, as 2, todo tempo, criando uma situação para chamar a atenção de Jacó, para ver com quem ele dormir. Tô triste, né? O que você tem se sujeitado? Às vezes a gente se sujeita a essas coisas, irmãs. Às vezes a gente se sujeita. Nós somos no século 21. E às vezes a gente não aprendeu nada. Que a gente precisa amar o nosso corpo, que dono do nosso corpo é o Senhor. Não estou dizendo que você tem que ignorar o seu marido, você tem que fazer birracinha. Não. Se você tomou um compromisso, você tem que ter o seu compromisso. Mas tudo tem ordem e decência. Ele precisa honrar você, honrar o seu corpo. Amém? Então elas ficavam disputando o amor de Jacó, disputando a atenção de Jacó. E Lia viu então que ela não tinha a menor chance. Mas o Senhor olhou a Lia e abençoou e abriu a madre de Lia. E naquela época, a mulher que tinha filhos, era tudo de bom, né? Era tudo isso que elas queriam. Então Lia teve 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Quanto isso, Raquel? Nada. Mas Raquel, boba nem nada, ela atraía Jacó, tirava a atenção de Jacó para deixar Lia sozinha. Hora da vida delas, então Raquel começou a ver que Deus era por Lia. E no fundo ela sabia que a beleza física um dia ia embora, um dia ia acabar. E ela precisava formar a família dela, precisava ter filhos. Naquela época o pai comprava as escravas e dava escravas para filhas, ajudar as filhas, né? Hoje nós é escrava de tudo. Então, e aí Lia tinha Zilpa e Raquel tinha Bila. E Raquel num desespero total, porque não tinha filhos. E ela disse, você não me dá filhos, eu quero filhos. Eu disse, eu sou louca. Se a outra tem filho, o problema não é meu, o problema é seu. Sou eu teu Senhor para abrir tua madre? Em outras palavras, ele disse assim, bota o joelho no chão, ora a Deus. Mas ele disse, não vale para você o meu amor mais do que qualquer filho? Então, o que a gente aprende isso, gente? Palavras, paixão, acaba. Por isso que a sua essência tem que ser o Senhor, amém? Porque aí, a sua identidade, a sua essência nunca vai terminar. Você sempre vai ter coisa boa para passar se você tiver a essência do Senhor. Se você não tem, a gente é um nada. Porque as coisas são passageiras, elas acabam. Raquel então começou a observar. E de um jeito dela lá, ela sempre, pelo que dá para entender, que a palavra diz, ela era bem ardilosa, né? Ela provocava ele porque ela sabia que ela tinha ele aqui, né? Por causa dos seus dotes femininos. Então Lia viu, tipo assim, não tenho eu mesma, meu marido, né? Eu fui só um arranjo do meu pai. No terceiro filho ela disse, vou eu louvar o Senhor.
vou parar de ficar tentando resgatar algo que não tem no coração dele. Então, irmãs, quando a gente, às vezes você tem uma luta, um problema, e você fica focado naquilo, você já orou, você já jejuou. Eu tive um problema que eu jejuei tanto que eu fiquei com 50 quilos. Parecia assim. A gente tem a doce ilusão que a gente vai mudar alguém. Eu te falo com todas as palavras, nós não conseguimos mudar ninguém. Mas nós conseguimos mudar a atitude de alguém com a nossa atitude. Isso sim. Mas se a nossa atitude estiver dentro da palavra, porque a única essência que fala é a palavra. Outra, você pode fazer análise, né? Tem um monte de artista fazendo análise, vai procurar psiquiatra. Às vezes é bom, porque às vezes a doença física, ela nos abate o nosso físico, então você precisa curar. Mas se você pensar que aquele profissional vai mudar você, engano seu. Então o que acontece? Raquel começou a orar. O desespero dela era tanta, orar não digo, mas ter um clamor dentro dela. O desespero dela era tanto que Lia já tinha família, né? E ela pegou e falou assim: coabita com a minha serva. Jacó podia falar não, né, gente? Eu não entendo. Eu tenho coisa que eu não entendo muito daquela época, não. Porque assim, ele podia falar não. Mas ele não é boa, né? Ela tá provando, né? Então ele coabitou com Zilpa e com Bila. Bem safadinho, né? Isso é coisa minha, tá? Pessoal meu. Mas assim, eu acho que os irmãozinhos lá de trás podiam falar não para algumas coisas, sim. Só que ele aproveitou a situação, né? Ficou com Bila e teve o filho pela Raquel. Gente, olha que deplorável. Imagina essa situação, eu dando a minha secretária, vamos assim dizer, que na época se chamava de quê? De serva? Esqueci. E ela engravidou por ela. Imagina, eu fico me colocando no lugar de Bila. Eu tive ele aqui dentro, é meu filho. Agora eu tenho que falar que é dela. E aí, Bila teve que dar a luz nas pernas de Raquel, para ela sentir como se fosse dela. Precisava de uns tapas. Gente, glória a Deus, porque eu nasci nessa época. Gente, eu falei pro Miqueias, pro apóstolo Miqueias, uma vez, eu falei assim: se eu nascesse nessa época, eu ia viver pouco. Porque eu matava ou eu morria. Não é? Gente, olha que você... Porque Bila, nem fala só dela ali. Ela veio de uma terra do ninguém. Ela não tinha ninguém. Ela era levada com uma cordinha no pescoço aos mercadores para comprar. Você quer comprar? E eles erguiam elas para ver o corpo se era bonitinho. Cadê os meninos? E eles olhavam partes do corpo, olhavam se não tinha piolho. Olha que situação. Então, era dona. Era dona, eles eram dona dela. E, gente, que situação. Quando eu leio, parece que eu viajo lá, sabe? Assim, parece que eu tento criar aquela situação. E eu falei, gente, que triste isso. E aí, então, Bila teve o neném. É da Raquel. Gente, a gente sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente pode amar aquele que a gente criou, o filho do coração, um sobrinho que a gente criou, mas não é a mesma coisa que você gerar. A única proeza, bem-aventurança que elas tinham, que elas podiam criar junto com elas ali, né? Mas isso não satisfez o coração de Raquel. Ela queria mesmo, era um filho dela.
Mas Raquel, como ela era ardilosa, por ter o amor de Jacó, ela ainda não tinha totalmente o Senhor, porque ocultamente ela orava a ídolos do pai dela. Bonequinho de argila, acho que nem pintava aqui, né? Bonequinhos de argila. Lia não. A palavra nos diz que Lia não, porque se você for ver lá na frente, o que acontece quando ela roubou um ídolo do pai dela. Então, ocultamente no coração dela, ela tinha ídolos. Então Deus não a honrava. Quando ela começou, isso, gente, se Lia teve um filho, 2 filhos, um filho, 1 ano, uma gravidez, 9 meses, 1 ano, crescia, até ser engravidar de novo, tá? Então isso já estavam aqui naquela luta ali há uns 8 anos. Então já dava conhecer. E aquela luta entre elas. Foi aí que Raquel, então, começou a clamar. E Deus, então, como a gente leu aqui no último versículo, Deus lembrou de Raquel e permitiu que ela engravidasse. Mas para a tristeza de Lia, pior ainda. Se ela não tinha o amor de Jacó, agora que ela não tinha nem tempo. Nem tempo para ela ele tinha. A ponto de que a gente, se for ler, você vê que uma época Lia engravidou junto com Raquel. Elas deram a luz quase juntas. E Raquel e Jacó foi conhecer o filho com Lia quase de 1 semana já. Olha que humilhação. Muito triste. Muito triste. Só que Lia já então buscava o Senhor. Ela já tinha entendido o plano do Senhor. E saiu de Lia as tribos. As 12 tribos do ventre de Lia foram os primeiros. Honra do Senhor. Então eu digo para você, você está aqui achando que lá fora os outros vão te honrar? Não vai. Não se engane. Nem às vezes aquele que está com você não te honra. Espere só a honra do Senhor. Por mais que esteja demorando, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque nós somos no século 21, eu digo para você, eu não suportaria tais coisas de lá, mas eu já tive que suportar outras, porém não violação do meu corpo, não. Violação do meu corpo, não. Deus te fez uma pessoa também, e você peca se você quer. Não diz que eu pequei por causa do outro. Acorda. Acorda. Não adianta você pôr culpa no outro. É nossa culpa. Porque você não precisa se sujeitar a tais coisas. Não estou falando para você desprezar, mandar embora e não cuidar do seu marido. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Às vezes eu não posso ser mais clara porque tem criança aqui. E tem ouvidos de irmãos aí também. Mas a humilhação de Lia doía na alma. Só que toda vez que se você ler antes e depois, você vai entender que toda vez que Jacó tinha um problema, sabe quem que ele ia conversar? Com a Karen não, ela não. Ele ia conversar com Lia. Porque ele sabia que de lá era fonte boa. Que lá... Tá vendo como que homem é? Ele quer aproveitar todos os cantinhos que ele pode. Ele tinha lá a belezura da Raquel, mas ele tinha o aconchego do Senhor, que o Senhor usava a Lia. Então eu entendo que apesar de toda essa tramóia que aconteceu, Deus tinha um plano na vida de Lia, porque sabia a essência que ela tinha. Amém? Que quando chegou lá no fim, se Raquel não clamasse ao Senhor, o Senhor não ia abrir a madre dela, porque está aqui. Se não tivesse aqui, está aqui. Então nós temos que entender que isso é verdade. Deus teve misericórdia de Raquel e deu filho a Raquel.
para ela se sentir completa. Aos poucos anos, né? Porque 7 anos ele trabalhou para ter Raquel, mas casou com Lia. Depois de um mês, vamos assim dizer, já teve Raquel. Porque senão o homem ia surtar, né? Então Labão era um homem meio turco, para nós entender hoje. Então Labão era negociador. Então ele viu que se ele não liberasse logo Raquel, a minha surtar, podia ir embora, tal. Então ele segurou, mas disse, ó, mais 7 anos mais por ela. Então, vamos dizer que aí, ó, já tinha 14 anos, né? E sempre ele fazendo tramóia para Labão ficar e elas que essa guerra. Foi aí que Raquel, então, teve que se dobrar ao Senhor para poder constituir uma família de sangue dela. E Jacó foi vendo a diferença. A mulher vai perdendo a sua beleza, o seu brilho, a sua essência. Aquela coisa que Raquel tinha virou contra ela como enfermidade. Ela foi ficando doente. Olha, nós não podemos nos frustrar se Deus não nos dá filhos. Ele sabe lá na frente. Ele entende lá na frente. Então, o primeiro plano do Senhor é tudo de bom para nós. Eu já vi casos e casos, e vi uma irmã tão sedenta para ter um filho, que eu acho que ela estava quase igual a Raquel, assim, que ela queria tanto ter um filho, que ela tinha feito tudo quanto é tratamento, não deu certo. Ela adotou. É uma bênção adotar, se for do Senhor, porque essa criança virou a destruição da família. Então, tudo que é plano do Senhor em primeira mão é bom. Então, vamos nos reter aquilo que o Senhor tem para nós, amém? O que acontece? Jacó foi embora, queria ir embora, né? Que ele já fez o que tem, ele tinha saudade da família, quero voltar para minha terra, tal. E não vou entrar em outras histórias de Jacó que houve com a riqueza dele, porque eu quero me ater a Raquel e Lia. Lia, ok, marido, amém, chegou a hora, você sabe a hora de ir embora. Meu coração está livre. E ela só não disse assim, com toda a humilhação que eu passei ao seu lado, com todo o desprezo que já me deu, eu ainda estou do seu lado, porque nós temos a nossa família. Ele foi vendo toda essa diferença de Lia. Raquel não gostou a princípio. A gente vê as histórias da Bíblia. A Raquel não gostou a princípio, a ponto de ir embora. E sabe o que ela fez? Com tudo isso ainda, que ela já tinha filho, ela vai, entra nos aposentos do pai dela e ela rouba o quê? Um ídolo. E Jacó queria sair dali com Raquel e Bila livre, porque ele passou esses anos angustiado também, porque ali Labão reverenciava outros deuses e ele continuava, porém de vez em quando pisava na bola feio. Raquel então leva o ídolo. Labão saiu nas ocultas com Lia e Raquel. Lia topou, vamos mesmo, olha, a gente tem que ir embora. Seu pai foi fazer uma viagem aí, era, né, quem tinha cavalo naquela época era de posses, quem não tinha ia a pé, então levava dias, né? Se ele fosse no shopping mais perto lá, acho que ia andar um mês. E aí o que ele faz? Olha, nós vamos sair nas ocultas de Labão, porque senão ela vai deixar eu ir embora de novo. Ele vai querer me comprar de novo. E eu já tenho as minhas coisas. Li, amém, vamos embora, marido. Tudo bem, se é assim que você quer, Deus está na frente. Raquel não gostou muito, ela atrasava ele. E aí o que acontece? Ela pega o ídolo e vai embora.
O pai chega, entra nos aposentos, né? Era costume dele, eu imagino, que nós deveríamos ter esse costume. Pela manhã, ao dormir, vamos sair, vamos orar ao Senhor. Senhor, cheguei, glória a Deus. Cria um altar ali na sua casa, um altar, não com imagem, pelo amor de Deus, né? Mas um altar ao Senhor, né? Que eu costumo falar em casa que meu altar é minha pia. O Senhor fala muito comigo na minha pia. Sua beira da cama, onde for, né? Eu viajo mesmo, lavando louça, eu viajo. As maiores coisas que o Senhor já falou comigo foi ali. E então eu imagino que Jacó fez, Labão fez isso. Chegou, foi direto lá no altar dele, né? Quando ele viu, faltava um bicho lá. E aí ele viu que ele tinha, as meninas tinham ido embora e faltava um bicho. Com quem estava? Estava com ele. Ele foi atrás, criou um atrito. Por que eu estou te contando essa história desse atrito? Quem criou esse atrito para ele? Gente, quem? Fala alto aí. Hã? Gente, quem criou? Eu não vou falar. Raquel, gente, criou esse atrito para ele. Então, a beleza não é tudo. A beleza é benéfica quando você sabe usar ela para honra e glória do Senhor, né? E só causou problema para ele. Até que então ele chega na terra dele e lá para as tantas, o que acontece? Raquel morre. Raquel morre, é enterrada em outra cidade, pelos caminhos, né, que eles estavam indo. Ela faleceu. Nisso tudo, claro que ele sentiu, era o amor dele, né? Mas ele aprendeu a amar Lia, um amor verdadeiro, não um amor ligado à estética, ligado à beleza, ligado a coisas supérfluas. E aí fica Lia com toda a sua parentela, e aí Lia é enterrada em lugar de honra. Lia é enterrada em lugar de honra junto com os pais de Jacó. Então, eu creio que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. O que essas mulheres se gladiaram, brigaram, ficaram inimigas por um tempo, por causa de amor de um homem. E a irmã, isso aconteceu há 2000 anos atrás, acho que mais, né? 2000 anos atrás, que quantos? Nossa, vamos pôr aí uns 5.000 anos atrás. Não é assim hoje, irmã, não é? Está mais presente no nosso meio do que a gente pode imaginar. O que a gente mais vê é mulheres sofrendo por causa de um homem. Eu passei um pouco por isso. Acordei logo. Não merece o meu sofrimento. Jesus morreu por mim, Ele me ama. Ele que é meu sustentador. Um pouquinho da minha história, eu casei com um homem crente, porque eu já era crente, só que depois ele ficou descrente. Mas eu continuei crente. A gente balança um pouquinho, sabe assim? O vento balança pra lá e pra cá. Mas esse vento não me derrubou não, em nome de Jesus. Doeu, feriu, mas o bálsamo de Jesus veio e curou a ferida. O bálsamo de Jesus veio, restaurou. Porque muitas vezes você é violada. Duro, né, que eu vou falar. Pelo pai, pelo tio, até pelo irmão. O que essas mulheres estão fazendo? Eu li um caso
de umas meninas no SBT, pouco tempo atrás. Essas meninas, 2 meninas, foi violada pelo pai desde os 8 anos e a mãe desmaiava para não ver. Eu confesso para você que eu saio da sala, eu não consigo ver tudo, porque isso me traz ira. Mas nós estamos no século 21 de 2000, com elas aconteceu no ano 2000, gente, no ano 2000, que hoje elas são moças. Então, onde essa mãe estava? Que ela não podia crer que ela podia trabalhar, fazer uma faxina, criar as filhas e dar dignidade, ensinar do que achar que ele é empresário, vai me manter, eu vou fingir que eu não vi. Eu vou desmaiar então. Quando eu era pequena, minha mãe lembra, quando eu era pequena no nosso bairro, uma mulher que ela estava sendo judiada pelo marido. E ela não tinha... Faz tempinho, hein? Eu tinha uns 6 anos. Aí, quase 50 anos isso, né? E ela era uma morena, igual a Francine, fortinha. E ela estava cansada. O bicho chegou à noite, ela esquentou uma lata d'água e queimou tudo o negócio da água. Gente, não estou ensinando ninguém a fazer isso, misericórdia. Só que eu ia usar o meu ardilhoso para outra coisa, na hora, creca a tesoura. Mas não é? Então, mas aí que tá, né? Aí você fala assim, um traste desse, o próprio demônio mora dentro da pessoa, mas Deus o ama também. E Deus quer resgatar também. Só que você não precisa ficar sofrendo todo o tempo. Acorda. Não precisa ser trancos e barrancos. Hoje a gente tem bastante coisas aí a nosso favor. O primeiro, busca o Senhor. Busca o Senhor. Sem Ele não vai conseguir mesmo. Você vai fazer burrice, você vai para cadeia. A gente vai para cadeia e não pode. Então hoje a gente tem estrutura. Então, o que eu estou dizendo para você? Isso aconteceu com Eli, Raquel, mas acontece hoje. Você vai lá no YouTube, você vê homem aí casando com menina de 12 anos, que dá nojo. Hoje entrou lá e eu vi no meu Face um casal lá na Índia, arranjado pelos pais. Os meninos têm, acho que o menino tem 16, ela tem 13. Eles nem querem olhar um pro outro assim, não quer nem beijar, mas é obrigado. Que ano que nós estamos? Então, o que eu digo? Infelizmente hoje está acontecendo isso dentro da igreja. Aquele que muitas vezes está em cima de um altar pregando. Então, eu posso te falar porque eu conheço quem está nesse altar. Só que mesmo assim, nossos joelhos estão sempre orando, porque o Senhor é fiel. Vira e mexe. Ou eu tenho sonho com alguém, ou a AP tem sonho, então vocês vigiam. Eles também. Vocês têm sonho com o apóstolo, não tem? Então o Senhor testifica quem é que está no altar. Se você orar e buscar. Tem alguma dúvida? Ora, põe o joelho no chão e pergunta. Tenho certeza que Deus é fiel, Ele vai te mostrar. Mas os nossos olhos é corrupto, igual foi de Jacó. Os nossos olhos, ele quer só a beleza, o que é bonito, o que é cheiroso a princípio. Então, vamos acordar. Tem muita pessoas sofrendo. Olha, mas uma coisa eu te digo, tem muita irmã safada, hein?
Tem muita irmãzinha que entra na igreja para destruir vida de homens. Então, que papel é o seu? Que papel é o seu? Dentro da igreja ou fora dele? Porque não pensa você que você está lançando a rede e você não vai colher amanhã. Não pensa você. Eu te conheci uma pessoa. Ela foi lá, bonitona. Estudou comigo. Já agora, com 40 anos. No sofrimento. Não aguento mais aquele homem, Lázaro. Eu falei, ué, mas quando você tinha 18 anos e ele estava com 45 e ele era um homem cheio da grana, amou ele. Mas agora ele está babando. Falei, agora você tem que amar também. Ela pensou que eu ia apoiar. Eu falei, você só quis aproveitar dele, não usou com sabedoria, não soube aplicar, porque sabia que todo mundo um dia se manter vivo vai envelhecer. Então nós precisamos envelhecer pelo menos com saúde, né? Dentro daquilo que é possível. E o que você fez? Então agora, mais baixo, baba em cima, tudo. Falei, você vai ter que ir limpando a baba. Então, sabe o que esse homem fez com a esposa dele? Ele a levou para a casa dele, colocou ela na mesa. Já pensou que o coração daquela primeira mulher passou? E a primeira mulher suportou que ela não tinha dinheiro, ela não tinha emprego. Então ela tinha que ficar ali. Depois ele deu a casa para a primeira mulher, e deixou a bonitona, não vou falar nome que alguém pode conhecer, que é um pouco daqui de perto. Mas eu soube disso na época. E aqui com 40 anos, aqui, já faz uns 10 anos, a gente foi estudar junto, que eu fui fazer um curso, ela foi. E eu falei, e aí, como tá? Ai, não aguento mais aquilo. Falei, vai ter que aguentar, filha. Né? E aí? Então, isso é lá fora. Se eu contar para você o que eu já sei de coisas dentro das igrejas, é triste. É triste. É triste, põe triste nisso. Porque parece que a palavra não tem peso. A palavra não tem peso. E creia você, Deus acrescenta a pedrinha de galardão lá na sua coroa. Ele acrescenta. Aí eu errei, eu pequei, ele vai tirar? Não, ele não tira. Você a perde total. Não tira. Você a perde total. A gente perde. Por quê? Porque tem erros que a gente entra e a gente não consegue voltar mais. Porque a razão humana, ela vai crescer no seu coração. O que o fulano vai falar? Eu não vou entrar lá mais porque eu tenho vergonha, ou eu não vou... Mil coisas, não é? Não é assim? Não é assim? Então, bem perto de mim tem uma pessoa assim. Não está perto agora. Mas eu sei que é assim. Então, todo dia de manhã, em vez de dobrar igual o bambu dobra, e o joelho diz, Senhor, tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu tomo posse da sua misericórdia nesse dia, e eu vou vencer ele até o Senhor permitir, eu vou dormir de novo. Essa pessoa levanta, enche o nariz de orgulho e fala, eu faço porque eu consigo. Até quando, não sei. Então, eu não quero ser assim, você quer? Então, a gente costuma achar que por ser mulher nós temos menos. Não temos. Não temos. Se você dobrar o seu joelho e buscar o Senhor, você é tão merecedora tanto quanto o teu companheiro. Ele tem obrigações diante do Senhor, você também tem. Mas vamos pegar a história de Lia e Raquel e não vamos disputar as coisas, mas vamos ganhar pela vitória do Senhor. Entende?
Aí eu vou trazer aqui para a igreja. Vou trazer aqui para o nosso meio. Será que tem alguma irmãzinha disputando com a outra irmãzinha dom? Ou por quem vê quem aparece? Né? Quando a gente vai fazer algo para o Senhor, a gente tem que preferir ser menos vista possível, que Ele cresça e eu diminua, amém? Então, vamos parar. Digo isso para a igreja. Temos visitante aqui? Não, né? Ah, tem irmã. A irmã veio com a... Como é o nome da irmã? Valquíria. Vamos falar, seja bem-vindo, Valquíria. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu não vou pedir desculpa para você se forte em alguma palavra, porque a palavra a gente não pode mudar, né? Mas qualquer dúvida fala com nós. Será que tem alguma irmãzinha, quando eu falar para você que a sua saia tá curtinha, ou que sua blusa tá transparente, ou que sua calça tá muito apertada, aí você vai ficar se comparando com outra irmãzinha? Cria a sua identidade, não da outra irmãzinha. Se eu falar, Karen, tô dando só exemplo, viu, Karen? Sua calça tá muito rasgada, hein, Karen? Vamos melhorar essa coxa, porque afinal hoje as calças rasgadas tá parecendo tudo a carne. Claro, ela tem direito de discordar, ela tem direito de não aceitar. Só que nós temos direito de tirar. Mas ela não tem o direito de dizer assim, eu tô com a minha calça assim, mas a Lana, ó, ela tem um racho na saia. Ó, a Lana, a Ana tá... Vamos parar com isso, irmãzinha? Aliás, eu nem precisava falar isso. Você tem espelho para se olhar, para ver o que está mais, o que está menos, o que agrada ao Senhor, o que não agrada ao Senhor. Nós temos sido bem pegajoso aqui com quem está no altar. Quem está no altar aqui? Ergue a mão. Ergue a mão. Dona Márcia, ergue a mão. Quem mais? Então, você também dança. Com todas elas eu já fui chata. Então, não vamos criar isso igual Lia e Raquel criou por um tempo. Porque nós somos um corpo, nós somos irmãs, amém? Então se eu falar com você e você apontar a outra, eu não estou te comparando com a outra. Você não sabe se eu já falei com a outra? Mas eu não vou falar para você que eu já falei com a outra. É um assunto meu e da Lana. Outra hora é um assunto meu e da irmã Vânia. Porém você que participa do Evangelho de Poder está aí no banco, nós ainda não pega tanto no pé. Mas se você for chamada para o altar, de vez em quando, e hora ou outra, todo dia, todo culto, a gente dá um cutucãozinho. Já pegou. Quando eu vi, o Espírito Santo já viu e ele já falou com você, eu tenho certeza disso. Só que a gente fala assim, o espírito da Raquel. Então, vamos começar a partir de hoje, que essa palavra venha nos servir de bênção, para a gente ser igual Lia ou igual Raquel? Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma
e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual. Alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.